Olá, hoje eu queria conversar sobre vítima, vitimização, vitimismo. É curioso o discurso que a gente tem socialmente, né? Quando alguém fala de uma dor, em geral a gente sempre apresenta o argumento de que existe alguém sofrendo mais do que ela, né? E os clichês são: sempre tem alguém passando fome, alguém sem teto, alguém sem ter o mínimo para viver, o que é verdade. O que me preocupa nesse discurso é que, se a gente levar ele ao extremo, nenhum outro sofrimento vai parecer legítimo. Como assim? Se eu considerar que sempre tem alguém numa condição pior do que a minha ou do que a sua, de fato, nenhum sofrimento que você tenha vai parecer razoável. Sempre acharemos um jeito de dizer que dá para ser menos, dá para você sofrer menos, reclamar menos, e assim eu vou tirando o seu direito de viver a sua dor. Assim como algumas pessoas acabam caindo na comparação de apontar que a sua dor é maior que a do outro. Ou seja, se você chega para esse tipo de pessoa e compartilha algum sofrimento, alguma coisa que te angustia, essa pessoa dá um jeito de dizer: não, mas o meu sofrimento é maior, você não tem noção do que eu estou passando. Não quer dizer que seja mentira, mas essa frase, ela também anula o sofrimento do outro, ela também menospreza o sofrimento do outro. E por que eu estou falando isso? É porque a gente precisa também entender que todos nós temos o direito de se perceber como vítima em algum momento da vida. Vítima de uma escolha errada, vítima de uma pessoa, vítima de uma circunstância, vítima que não é nem o protagonista, nem o algoz, mas é a pessoa que sofre a consequência de um conjunto de fatores. Às vezes a gente é vítima de uma crise como essa, de uma pandemia, de uma demissão em massa. Sim, nós somos também, em algum momento da vida, vítimas. E isso é importante ser dito e ser reconhecido, porque nos dá o direito de viver o nosso luto, de encarar a nossa dor, ao invés de simplesmente passar a vida fingindo que não dói, que não sente, que tá tudo bem, que eu tô sempre com um sorriso no rosto, que tá sempre com alto astral, porque parece que é isso que se espera, né? A nossa sociedade vive num imperativo de felicidade, de você ser sempre a solução dos seus problemas, né? Seja o seu próprio ônibus, diria o coach dos fracassos. Só que tem horas que não dá para ser tão potente, tem horas que não dá para ser tão forte. E não precisamos ser. A gente pode admitir nossas fragilidades, a gente pode ficar num momento de dor e sofrimento, dar uma pausa para se recuperar e para lidar com essas cicatrizes. Agora, é diferente quando a gente começa a tentar usar isso como fonte de barganha. O que eu quero dizer? Quando a minha dor, quando a minha angústia vira moeda de troca e eu começo a tentar ganhar coisas das pessoas pela minha dor, pelo meu sofrimento, pela minha história triste, aí talvez eu esteja caindo em um vitimismo, que é quando eu começo a querer justificar que o mundo deveria ser diferente porque eu sofro. Percebe que eu estou trazendo a condição de vítima e as pessoas que às vezes se colocam numa posição vitimista. Um dos exemplos disso é quando a pessoa também começa a distorcer a realidade, começa a mentir, a fantasiar, e não quer dizer que ela seja falsa. A gente tem por hábito também chamar as pessoas de falsas. O que eu mais vejo são pessoas que acreditam naquilo que dizem, e portanto elas não estão sendo falsas, pelo menos não do ponto de vista delas. Elas acreditam naquela percepção que elas têm, naquela distorção que elas fazem. E assim, todo mundo é algoz, e resta ela ser sempre a vítima. E aí eu estou usando a palavra sempre, que a gente pode entender como com frequência, habitualmente. Todo mundo é mal, todo mundo é vilão, e ela, pobrezinha, sempre enganada, sempre sendo feita de trouxa, sempre sendo usada. Quando isso se repete muito, alguma coisa tem de errado, né?
ou está escolhendo mal as pessoas com quem convive, ou está agindo de uma forma em que você está favorecendo para que isso se repita. E na pior das hipóteses, você está gozando, usufruindo dessa história para tirar algum proveito. Isso não dá direito das pessoas, por terem casos de vitimismo, de negar questões históricas que precisam de reparo sim, como a questão racial, como a dificuldade das pessoas negras ascenderem no mercado de trabalho. Até pouco tempo aí a gente viu essa questão da Magazine Luiza abrindo todo um processo de trainee apenas para negros. Isso não se trata de vitimismo ou de vítimas nesse sentido pontual do presente. Isso se trata de uma conceituação histórica de que nós vemos reproduzindo diferenças no tratamento de pessoas, e não só na questão negra, né? Mas esse é um exemplo claro que todo mundo consegue ter acesso, mas aí a gente inclui as outras questões que precisam de um reajuste, de um reparo para que a gente possa começar a concorrer com o mínimo de igualdade possível, certo? Então, é importante a gente perceber que nunca vamos ter total domínio sobre o que cada um interpreta, mas que a gente pode perceber o que a gente está fazendo e como a gente está interpretando para reconhecer os momentos que por algum motivo a gente sim está sendo vítima, mas que a gente possa encontrar recursos e ajudas para não ficar barganhando com a nossa própria dor e sim buscar meios de, se possível, transformá-la numa potência, num aprendizado, numa mudança, tanto para a nossa comunidade, mas principalmente na gente mesmo, né? Todo mundo provavelmente já foi vítima de algo e tudo bem falar disso, tudo bem se ver dessa forma, não é motivo de se envergonhar, mas o que fazemos com isso? Quais meios, e isso quando temos ajuda e recursos, a gente encontra para poder criar algo diferente, deveria pesar tanto quanto a dor que foi vivida. Porque nem tudo é só uma questão do que se sabe, é muito mais do que se inventa, do que se cria, do que se leva a uma nova potência quando você decide contar a sua história, reconhecendo a sua dor, mas buscando um horizonte diferente. Me diz o que você acha, escreve aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.